A carta do presidente dos Estados Unidos ao presidente Lula realmente merece toda a atenção do governo brasileiro, sobretudo quanto à questão econômica, que possamos sofrer, as dificuldades que possamos sofrer aqui no Brasil. Mas quanto à posição de Trump sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, a carta não merece sequer citação, senão para reprovar com veemência a petulância do americano. O editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo, em razão dessa grande discussão que tivemos desde ontem à tarde até agora, com alguns brasileiros irracionalmente aplaudindo a decisão de Trump, diz o editorial, a chamada do editorial de um dos editoriais do jornal O Estado de São Paulo de hoje, o seguinte: que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump e que aqueles que são verdadeiramente brasileiros não se permitam ser sabujos de um presidente americano que envergonha a democracia. Sabujo, dizem os nossos dicionaristas, que significa bajulador, servil. E eu acrescento ser um anti-brasileiro. O deputado Felipe Mota, deputado estadual Felipe Mota, reagiu forte ontem na Assembleia Legislativa contra uma manifestação do líder do governo, o deputado Guilherme Sampaio, protestando contra críticas do deputado Sargento Reginaldo sobre o posicionamento de deputados federais petistas na Câmara dos Deputados, votando contrário ao aumento de penas para determinados crimes. Vamos ouvir o que disse o deputado Felipe Mota. Meu amigo Guilherme Sampaio, que eu tenho um grande respeito por ele, ao Acrício, ao Reginaldo, que essa exposição que vocês estão fazendo, vocês se sentem. Para que vocês vão fazer esse tipo de situação em conselho de ética? Eu vou fazer isso, acaba com isso. Nós somos uma casa de iguais, as nossas ideias precisam serem colocadas aqui verdadeiramente. Sou conciliador mesmo. E Vossa Excelência sabe como é que eu ajo. Porque se eu agisse de má fé, várias coisas do governo eu não teria ligado para Vossa Excelência para dar solução. Eu exijo o mesmo respeito. O mesmo respeito que tenho por Vossa Excelência, me respeite. Não exponha o que Vossa Excelência está colocando. Quando o deputado Felipe Mota é diferenciado, líder. Você é líder do governo, você não manda na Assembleia. Com muito respeito. Vossa Excelência fica usando, por ser líder de governo, que pode querer atacar os amigos da oposição. Isso eu não aceito. Com respeito, presidente. Respeito, primeiramente. Então, eu gostaria de dizer que o nosso partido, o Partido União Brasil, eu que não fui e nunca fui da segurança pública, tenho respeito aos meus colegas, trabalho para respeitá-los, e aqui faço isso nessa tribuna. Agora, vim com a acusação, chamar o presidente que foi do motim, que foi disso, vamos acabar com isso, gente. Vamos pensar na questão do orçamento, vamos pensar na governabilidade, vamos pensar na transparência governamental. Simples assim. Mas, se quiser um embate, nós vamos para o embate. Eu estava calado no meu canto, mas começou uma acusação indisciplinar. Deputado... Quando no momento nós precisamos aqui apaziguar. E já digo, se algo que disse aqui ofendeu alguém, me desculpe.
Mas nesse instante eu tenho que subir a essa tribuna para defender a sigla partidária que eu pertenço, para defender o meu colega deputado que aqui subiu novamente, que é o líder do meu partido. Mas eu também tento colocar panos mornos entre uma briga indigesta e que não vai levar nada a canto nenhum entre o deputado Guilherme e o deputado Reginaldo. Eu vejo que nós somos maiores do que isso, mas fique à vontade. Bom, como deu para perceber, né, o clima, né, em um determinado momento, esquentou. O sargento Reginaldo é forte nas críticas ao governo do Estado com relação à questão da segurança pública. E os deputados governistas se exasperam contra essas críticas. Deveriam rebatê-las, mas com sobriedade, forte sim, pode rebatê-las fortemente, por que não? Mas respeitosamente. Bom, agora vamos aqui ao caso Júnior Mano, deputado federal Júnior Mano, o homem que garantiu ontem as manchetes dos principais jornais nacionais e não está ainda hoje nas manchetes porque a carta do Trump ao presidente Lula ganhou esse espaço. Mas o noticiário nacional ainda dá conta desse caso Júnior Mano, que enrola também alguns outros deputados, pelo menos 3, Eunício Oliveira, Yuri do Paredão e José Guimarães. Ontem, o deputado federal Eunício Oliveira, falseando a verdade, andou dizendo, e uns poucos jornalistas foram na onda dele. Eunício disse que o ministro Gilmar Mendes havia dito a ele, Eunício, que ele, Eunício, não era investigado. Ora, Eunício Oliveira está repetindo um antigo deputado federal que nós tivemos aqui no Ceará, cujo apelido era Fulano é o nome dele, Fulano Mentira Fresca, porque a cada instante ele tinha uma nova mentira, para qualquer que fosse o tema em discussão naquele momento. O deputado Eunício Oliveira, infelizmente, está nesse caminho. Ora, como o ministro vai comunicar ao deputado que ele não é investigado, o ministro que faz uma coisa dessa não merece o respeito que devemos ter a todos os integrantes da Suprema Corte, como devemos ter a toda e qualquer pessoa. O ministro não fez essa afirmação. Por isso é que se diz que o Eunício Oliveira falseou a verdade. O inquérito em que o principal investigado é o deputado Júnior Mano está sob segredo de justiça. Daí as manifestações falsas dos citados no inquérito da Polícia Federal. É um inquérito muito extenso, por isso percussiente, que chegou ao ponto de a Polícia Federal pedir ao ministro Gilmar Mendes que desmembrasse esse inquérito. Só para apurar a situação do deputado federal Júnior Mano como chefe de quadrilha. Chefe de quadrilha. Não apenas com relação a desvio de recursos de suas emendas parlamentares,
mas também desvio de recursos do governo federal, liberado sobre outra rubrica que não a de emendas parlamentares, mas pelo que constatou a Polícia Federal, o deputado Júnior Mano se assenhorava de informações sobre liberações do governo federal para prefeituras cearenses para aí entrar com todo o seu esquema, que tem como lugar-tenente o Bebeto Queiroz, prefeito eleito de Choró. Aliás, o Bebeto Queiroz é citado no inquérito constantemente como Bebeto de Choró. Pois bem, a Polícia Federal pediu desmembramento por conta disso. Tanto que tem lá num determinado momento, eu disse que o inquérito tramita em sigilo de justiça, em segredo de justiça, mas como se ter segredo num movimento em que estão envolvidos várias pessoas, mais de uma dezena de pessoas, são policiais federais, são integrantes do gabinete do ministro Gilmar Mendes, são integrantes do gabinete do Procurador-Geral da República, enfim, são várias pessoas envolvidas. Como se guardar segredo disso? Aí lembra a história do folclore da política nacional, que um aliado do ex-presidente da República, foi eleito, mas não tomou posse, Tancredo Neves, que um aliado seu o procurou e disse: doutor Tancredo, eu tenho um segredo para lhe contar. E disse então, teria dito então, Tancredo Neves: não me diga. Se você não é capaz de guardar o seu segredo, como é que eu vou guardar? Então, por isso é que se diz que o inquérito, ou pelo menos uma parte, porque ele é muito extenso, já é do conhecimento de um bom público nacional. E num determinado momento, tem lá dizendo, por exemplo, no mesmo contexto investigativo, em que se apurou a articulação de transferências voluntárias, com indícios de favorecimento a empresas vinculadas ao grupo de Bebeto, também foram identificadas tratativas que envolvem a menção aos parlamentares federais José Guimarães e Eunício Oliveira. E lá à frente trata então do deputado federal Yuri do Paredão. Todos esses liberaram emendas parlamentares que, ao final, seus recursos, ou parte deles, foram desviados. Tem uma parte que fala do depoimento da ex-prefeita de Canidé, Maria do Rosário Araújo Pedrosa Ximenes. Ela fala que, enquanto prefeita, foi procurada para liberar um percentual de recursos de emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano e do deputado federal Eunício Oliveira e também do deputado federal José Guimarães. Ela disse que não aceitou pagar esse percentual e por isso houve o rompimento do Zé Guimarães com a ex-prefeita, que era muito ligada realmente ao governo do PT. Ela sempre estava próxima do ex-governador Camilo Santana e de outros próceres do PT cearense. Tem muito mais ainda
sobre esse fato. O inquérito vai ser desmembrado para permitir que, mais minuciosamente, sejam investigados também os deputados José Guimarães, Eunício Oliveira e Yuri do Paredão. Todos eles, como é comum em casos parecidos, dizem que não participaram dessa irregularidade. Eles agem conforme a lei. Isso é um chavão que todos os acusados usam. E mais, que acreditam nas instituições, que acreditam na justiça. Isso é a resposta deles, que são pessoas sérias. Pelo provado até aqui, não são pessoas sérias. Eu vou parar por aqui por hoje, amanhã ainda tem, porque esse tema vai demandar muito tempo e, por isso, eu me despeço desse primeiro bloco de notícias da manhã